E aí o Lula resolveu falar a respeito. Exatamente. O presidente Lula deu entrevista hoje e ele disse que as fraudes do Master e a atuação do escritório liderado pela mulher do ministro Alexandre de Moraes na defesa do banco prejudicam a imagem da corte. Ele afirmou ter aconselhado Moraes a não jogar a biografia dele fora por conta dos escândalos que envolvem o Daniel Worcário e sugeriu que Moraes transmita alguma mensagem de firmeza à sociedade, como a promessa de que se declarará impedido de votar sobre esse caso no STF. O Lula disse o seguinte, abre aspas, o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem, o povo trata como uma coisa imoral. E no ano político, em que as pessoas vão dar muito destaque para isso, e essas afirmações, como eu disse, foram feitas numa entrevista ao ICL Notícias. E ele completou dizendo o seguinte, ó, vou dizer a vocês o que eu disse para ele. Você construiu uma biografia histórica com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Worcário jogue fora sua biografia. Bom, análise pura e simples. Nós temos a entrevista do Zé Dirceu, que chegou a dizer como que é, o rei está nu. E agora nós temos essa fala do Lula buscando se descolar do Supremo. E acho que com palavras que eu, no lugar dele, não usaria, sendo presidente de um poder, sobre jogar fora a biografia, porque ainda que se viesse a provar ilegalidades cometidas pelo Alexandre, o trabalho que ele fez não se joga fora. Né? Mas eu não sou coach do presidente. Ele escolha lá o caminho que ele quiser escolher. Tem algumas impropriedades puramente técnicas aqui. Puramente técnicas. Em primeiro lugar, o Alexandre é da primeira turma. O caso do Banco Master será julgado pela segunda turma. Portanto, o Alexandre não vai julgar o caso Master. Não passará por ele. Ele não julgará o caso Master. Ele não tem de se dizer impedido porque ele já é impedido. Quem quer que tenha dado essa orientação ao presidente, e há advogados competentes ali, deve explicar ao presidente que existe o artigo 252 do Código de Processo Penal, que diz: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Portanto, Alexandre já é impedido, ele não precisa se declarar impedido. Ou então, se fosse apelar ao artigo 254, suspeito, que são coisas distintas, depois vocês vejam direitinho, porque senão toma muito tempo do programa, mas de qualquer modo pela mesma razão. Né? Aí, inciso 2. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, pode ser recusado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo ou fato análogo, sobre cujo caráter... não, isso aqui não é esse, é um outro artigo, esse aqui é um outro. Mas que também tenha atuado o cônjuge no caso. Então, o Alexandre já não vai julgar, por duas razões. Quando chegar a hora do julgamento, a menos que ele mude de turma, e se mudasse de turma estaria impedido. Então é um conselho que nem precisaria ser dado. Né? Terceiro lugar, acho que o presidente poderia ficar fora desse negócio. Né? Deixar que a Polícia Federal é um órgão do Executivo, está investigando, é autônoma. Né? Não vejo porquê, né? A não ser uma operação para dizer, olha, eu não tenho nada com isso. Mas ninguém diz que tem. Ninguém diz que tem. A questão, e o presidente de algum modo toca nisso,
é que o Supremo ficou identificado, e por boas razões, com a defesa da democracia. Mais do que a defesa da democracia, salvou a democracia. E a personagem principal foi, de fato, Alexandre de Moraes. E o que quer que aconteça, isso não se joga fora. Porque também não dá para partir do princípio aqui, isso está um pouco na fala, na linha do prove que é inocente. Então vamos lá. O conselho é dispensável porque Alexandre já não vai julgar o caso. Já não julgaria por causa de turma e já não julgaria por causa do Código de Processo Penal. 2, se está endossando... quando se fala isso, de algum modo se endossa, ainda que pelo silêncio, uma prática que não é das melhores, que é fazer o julgamento antes de qualquer processo formal de acusação, que, aliás, é o que está acontecendo com o Lulinha. É o que está acontecendo com o Lulinha. Não tem acusação formal contra ele, não tem nem mesmo, em tese, investigado exatamente, não foi ouvido, não tem inquérito que se saiba, mas, enfim, específico, está ali no meio, teve o sigilo quebrado. Acho que avalio eu não entrou muito bem nessa questão, mas, de novo, o presidente é maior de idade, experiente, sabe ganhar eleições como ninguém no Brasil. Apenas volto... Brincadeira que eu fiz outro dia aqui com você. Voltamos para a segunda lei de Newton. Quando você faz isso, de algum modo, como a direita está batendo muito nesse discurso, você entra nessa também, não é exatamente o seu trem que anda, é o trem do outro. Bota mais uma locomotiva no trem do outro. Mas aí não sei quais são as estratégias, não sei quais são as leituras. Sei que qualquer processo que concorra para, de algum modo, demonizar o Supremo, ajuda o Flávio, não ajuda o Lula. Essa é uma leitura política. E o presidente é livre para dar a entrevista que quiser, falar o que quiser. Apenas lembro que, nesse caso, o Alexandre já não julgaria o caso mesmo, porque ele é da primeira turma e isso está na segunda turma. Bora seguir nesse assunto, Reinaldo, mas por outro viés. É porque a CPI do crime organizado, essa que a gente citou agora, não vai ser prorrogada e, com isso, vai encerrar as atividades agora em 14 de abril. O anúncio foi feito pelo relator, o Alessandro Vieira, depois de uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E, segundo Vieira, o Alcolumbre decidiu não estender o funcionamento do colegiado, justificando que é ano eleitoral e que essa prorrogação não seria adequada nesse momento. O relator ainda disse o seguinte: é uma decisão unilateral do presidente que não tem a nossa concordância. Eu entendo que o presidente do Senado presta um grande desserviço. Infelizmente, não teremos tempo. O Vieira descartou, nesse momento, recorrer ao STF para tentar viabilizar a prorrogação da CPI, aquela manobra que foi usada por integrantes da CPMI e do INSS e que não deu certo. Bom, veja só, o que acaba de acontecer, acho que explica um pouco a não prorrogação, e explica um pouco a consequência da não prorrogação. Então, porque, pelo que está claro, os dados vazaram de lá, do Alexandre. Ilegalmente vazados. Mas você não fica reclamando de haver o contrato? Não, acho que o contrato... que se investigue o contrato na instância correta, etc. Agora, e que se aponte a ilegalidade, que se aponte onde foi que Alexandre atuou ilegalmente, faça tudo. Agora, esse tipo de vazamento não adianta, eu não vou endossar, porque senão aí as CPIs vão ser usadas como instrumentos de vingança. Pode parecer bacana agora, vamos ver daqui a pouco. Vamos ver quem vai estar no poder, vamos ver que maioria se estabelece no Congresso, vamos ver como vai ser isso.
Hã? Transformar a CPI em instrumento de vingança contra desafetos não parece ser uma boa. Nunca foi uma boa. Mas